Chegamos ao final da segunda temporada de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, uma segunda temporada bem superior à primeira, né? A primeira era uma temporada que parecia que ela ainda estava meio que se ajustando, ela estava construindo algumas coisas, tinha algumas coisas que funcionavam bem melhor, outras que não funcionavam nada, né? Tinha uma dificuldade de articular todos esses núcleos, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não tinha muito uma identidade visual até. A segunda temporada, acho que um dos acertos cria muito mais uma unidade de tom, uma unidade visual. Aqui a gente vê, por exemplo, nesse episódio como ela vai filmar grandes momentos em câmera lenta, com plano mais aberto, como o sacrifício ali do Durin pai, como a própria Galadriel se jogando e coisa do tipo. Então a gente vê como essa temporada ela tem um tom de atuações até que se parece muito mais, diferente da primeira temporada que tinha atuações muito mais canastronas em número, não muda completamente, mas melhora. A gente tinha atores que pareciam muito fracos. Nessa temporada esses mesmos atores parece que estão muito mais dentro daquela proposta toda. Aqui a segunda temporada acho que se encontra muito melhor. Não só por isso, mas também por os núcleos irem se fechando um pouco, mas principalmente por essa ideia de você não precisar abordar todos os núcleos em cada um dos episódios, né? Muita gente se incomoda com séries que fazem isso, fala, o personagem é muito importante para não aparecer um episódio inteiro. Não importa, né? Às vezes é muito melhor que você tenha essa construção, que é uma construção muito mais lenta, muita gente se incomoda com isso, acha a série lenta, coisa do tipo. Eu acho muito mais interessante essa construção de personagens, essa construção de núcleos, essa construção de ideias, de conceitos, de uma forma muito mais cadenciada, acho que funciona muito melhor. E essa temporada funciona muito bem justamente por isso, né? Então vão ter 2 núcleos, 3 núcleos por episódio, você consegue trabalhar esses núcleos, você consegue trabalhar esse roteiro que vai tendo variações, que vai tendo causas e consequências, que vai conseguindo trabalhar esses personagens a longo prazo de uma forma muito mais interessante. Tanto que o único episódio que a gente vai ter todos os núcleos é esse último episódio. Por quê? Porque todos os núcleos já estão praticamente resolvidos nesse último episódio. Então a gente vai ver a finalização deles, a gente vai ver o que eles vão deixar para uma próxima temporada. Eu gosto como a série se encerra, né? Ela se encerra quase como encerra um ciclo aqui nessa segunda temporada, né? Então esse ciclo de perda, de alguma forma, na maioria dos personagens, esse ciclo de que o que passou e o que se perdeu não tem como você voltar atrás, então vamos reconstruir, vamos buscar um outro caminho, vamos debater qual é o melhor caminho a partir de então. Mas a gente vai ter aqui muita coisa se fechando para começar um novo ciclo posteriormente, né? Então agora o Sauron conseguiu manipular todo mundo, e tem os orcs, e tem os anéis, ele conseguiu os anéis de volta, né? Ele vai forjar posteriormente um anel para comandar todos os outros. A gente tem aqui em Khazad-dûm, né, o Balrog aparecendo ali, lutando contra o Durin, no sacrifício dele, coisa do tipo, e o Durin pai morre, e a partir de agora vai ter um conflito em Khazad-dûm, a partir do que o Durin tinha prometido, e a partir desse vácuo de poder, quem que vai assumir o poder a partir de então? Os elfos, eles acabam sendo destruídos em grande sentido, eles têm Eregion destruído, eles têm Lindon podendo ser tomada. O que eles vão fazer a partir de então? A divisão que vai acontecer em Númenor, né? Entre os fiéis, agora seguidos por Elendil, que traz o símbolo da Narsil, que vai se manter, né? Vai ser essa espada símbolo por tanto tempo, posteriormente até chegar nas mãos de Isildur, até chegar nas mãos do Aragorn. E essa divisão que vai acontecer, essa perseguição que vai acontecer ali dentro, né? E até o que vai levar muitos desses Númenóreanos fiéis à Terra-média, né? A deixar Númenor e ir para a Terra-média, né? Então essa divisão que acontece a partir de então, os próprios hobbits aqui, né, o proto-hobbits, ou pé peludos, que vão se separar finalmente do Gandalf. O Gandalf vai ter a sua finalização. A gente já sabia que era o Gandalf pelo que ele dizia no final da última temporada, mas aqui tem não só a confirmação do nome, mas o cajado, todos os testes que ele tem que se provar até ele virar, de alguma forma, o Gandalf. Confesso que ainda fica, talvez, o único mistério, e isso é outra coisa, né, que essa temporada faz muito melhor. Não tem muito esse lance de ficar no mistériozinho, né? A gente já sabe quem é o Sauron, a gente já sabe quem é o Gandalf. Não precisa focar todo o núcleo, todo o arco desses personagens dessa temporada para uma revelação ao final. E eu já chego no Sauron, que pra mim é o que melhor funciona. Aqui talvez o único mistério que sobre é se é realmente o Saruman, aquele mago sombrio, que não faria muito sentido pensando
em toda a construção que a gente conhece do Saruman, dos livros, dos filmes. Há alguns indícios que pode ser ele, acredito que possa não ser também, mas é um personagem ainda menos importante dentro desse contexto, porque o foco vai estar justamente na Nori, vai estar na Papola e principalmente no Gandalf, na relação dele com o Tom Bombadil e esses testes que ele precisa enfrentar, que ele precisa passar para ser esse verdadeiro mago, para ser até esse fruto de bondade, de sabedoria em algum sentido, né? Então eu acho que a temporada ela funciona muito melhor nesse sentido, ainda com alguma dificuldade, principalmente nessa ideia meio temporal, geográfica, roteiro e montagem, de personagens percorrendo, indo e voltando numa região enquanto outros ainda não chegaram ali, né? Acontece muito isso ali nessa ida de Lindon para Eregion e na ida ali de Khazad-dûm para Eregion, acontece bastante isso, né? Quando os personagens ficam indo e voltando, enquanto os outros parece que não chegam nunca ou demoram muito, mas apesar disso, que era um problema que já estava na primeira temporada, acho que a segunda, de forma geral, ela consegue trabalhar muito melhor praticamente tudo. Ainda que tenham núcleos melhores e núcleos que para mim sejam mais fracos. O núcleo do Gandalf para mim é um que às vezes parece que não anda muito, mas até que faz sentido pro personagem, faz sentido para essa formação dos hobbits, né, dessa ida deles talvez pro condado a partir de agora. São personagens que podem simplesmente ter uma despedida da série aqui, não acredito que isso vai acontecer, mas poderia, porque são personagens deslocados do grande conflito que acontece na Terra-média, coisa do tipo. Númenor mesmo, acho que melhora bastante nessa segunda temporada, mas ainda assim, melhora até visualmente bastante, né? Melhora em tom, mas ainda assim tem uma certa canastrice ali, que pra mim nem sempre funciona, mas principalmente tudo que envolve Khazad-dûm, que eu já gosto bem mais na segunda temporada, mas principalmente tudo que envolve Eregion, Lindon, mas principalmente o Sauron na segunda temporada funciona bem demais pra mim, né? O Sauron, ele surge como essa figura na segunda temporada. A gente até pode ressignificar tudo que ele fez na primeira, né? Talvez reassistir a primeira temporada e ver como tudo isso já estava ali de alguma forma, mas agora sabendo que é o Sauron, fica muito delicioso a gente ver todas essas manipulações malvadonas dele, né? Mas que não são assim malvadonas nesse sentido. São essas manipulações bem sutis. Quando ele vai falar com Eidar, ele fala uma coisa, mas a gente percebe o duplo sentido naquela fala. Quando ele vai falar com Celebrimbor e como ele vai manipulando Celebrimbor aos poucos, antes mesmo da gente ver a manipulação visual, né? A realidade mental que o Celebrimbor está vendo naquele momento, mas ainda assim, antes disso mesmo, a gente vê como ele vai aos poucos manipulando todo mundo, como ele vai se usando acima de tudo das palavras, e é essa figura que vai criando novos rostos, literalmente, em algum sentido, como a gente vê no começo e no final da temporada, mas principalmente metaforicamente, né? Como ele constrói uma persona para manipular cada um desses personagens. E ainda assim, a série tem um momento muito corajoso que pode incomodar muitos fãs, mas que eu pessoalmente gosto, né? Da criação desse personagem para essa obra específica, que é justamente ele, ao final, demonstrando algum tipo de sentimento, né, de confusão acima de tudo, né, ali quando ele chora, o Celebrimbor, por mais que ele entre na mente do Celebrimbor, o Celebrimbor consegue de volta deixar algumas fagulhas ali. Algo que a Galadriel já tinha até falado anteriormente, né, ele entrou na minha mente, mas eu reconheço um pouco da dele. O Celebrimbor já falava anteriormente, né, você manipula tudo, mas você acaba manipulando a você mesmo. Então ele continua sendo esse objeto de maldade, digamos assim, de manipulação, que tá jogando o tempo inteiro, tá buscando o melhor caminho, e eu gosto muito como ele trabalha isso no diálogo metaforicamente, né? Ah, não, eu não tinha tudo planejado, é um caminho que eu não consigo ver lá na frente, mas eu vou me adaptando, e é isso que a gente vê o personagem fazendo toda essa temporada, e que torna pra mim o melhor, assim, tudo que envolve Eregion pra mim é o melhor, inclusive a guerra de Eregion eu acho uma guerra que lembra bastante a do segundo filme ali no Abismo de Helm, mas ainda assim é uma guerra que acho que é muito bem, de forma geral, muito bem encenada, muito bem estruturada e tal. Então eu acho que é uma segunda temporada que funciona muito melhor assim que a primeira. Gosto bastante da segunda temporada de Anéis de Poder, até estava em dúvida se eu ia continuar para a segunda ou não. Depois da segunda eu fico muito mais empolgado para uma próxima
temporada. E ainda quem lê os livros sabe que tem espaço para muito mais coisa para acontecer, que provavelmente vai ter muito mais temporadas. Claro que tudo isso vai depender de audiência da série também, mas é um grande investimento da Amazon que agora, nessa segunda temporada, já começa a demonstrar um pouco mais de força, um pouco mais do porquê investir tanto nesse universo tão rico criado lá atrás pelo Tolkien. Gostei bastante mesmo da segunda temporada. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam comigo, se vocês discordam, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, pra gente poder bater esse papo. Por hoje é isso e corta.